Bom, pessoal, hoje eu vou tentar mostrar aqui para vocês como, captura dados de um formulário com JavaScript. Tentarei ser o mais rápido possível, né? Já foi trabalhado aí algumas explicações no presencial um pouco mais detalhado, mas como ficou prejudicado, né, por causa de não ter laboratório para fazer, depois o Datashow estragou também toda aquela sequência de erros que o terceiro A está sabendo, eu vou fazer o vídeo aqui para mostrar para vocês isso bem rápido mesmo, tá bom, pessoal? Então, eu vou iniciar aqui o HTML, né? Vou colocar um título qualquer aqui, primeiro, para o formulário. Eu vou corrigir essa indentação aqui, porque eu não gosto muito da forma como o Sublime monta aqui, mas é só uma questão minha mesmo. Então, para capturar dados de um formulário, eu preciso naturalmente, primeiramente, do formulário, né? Feito isso, eu vou definir uma tag label aqui, né, para mim definir o meu usuário, e vou definir também um input do type text e com o name usuário, certo? Então, feito isso daqui, vamos ir visualizando aqui aos poucos, né? Então, definir aqui o usuário e um input. Essa tag label aqui, eu omiti ela, não traz nenhum efeito visual para mim. Ela é mais utilizada para você definir melhor, né, a sua estrutura aí do seu formulário e para o caso de você for usar algum interpretador de websites, né, percebam que visualmente fica a mesma coisa. Então você pode utilizar assim também. No caso de algum interpretador de websites, ele fazer a leitura dessa tag para você, né, e dizer o que é isso. Então, se tiver algum caso aí com deficiente visual ou com uma pessoa que não saiba ler, essas tags elas ajudam a ser interpretadas por esses leitores de websites que tem aí na internet. Então, não vou construir aqui nenhum CSS, né, não é a ênfase, né, do momento entender sobre CSS. Vou construir aqui apenas o básico mesmo de como capturar esses dados por JavaScript. Vou definir aqui também uma senha e vou criar um input para essa senha. Então, agora um input do type password, porque eu não quero que vejam a minha senha, né? E um name senha. E aí, é comum perguntar o porquê, né, do name. O name ele vai definindo o que é isso daqui que está sendo enviado. Lá quando você for pegar isso em uma linguagem de programação. Então também vou definir um input do type submit. Professor, eu posso utilizar um botão e definir ele, que ele será o que vai enviar o formulário? Tudo bem, tranquilo, sem problemas. Então, tá aqui, né, o nosso formulário básico aqui. Se eu digitar aqui um usuário e uma senha, colocar uma senha aqui de 1 a 5 e enviar essa senha, perceba que não vai para lugar nenhum. Mas como eu havia comentado em aula, esses valores são passados para cá. Então aqui foi passado o Paulo H. Araújo e a senha 1, 2, 3, 4, 5, que seria até então a minha senha de login, certo? Então, por padrão, né, como havia mencionado, os dados do formulário eles sempre vão pelo método get. Então, eles sempre passam pela URL. Se eu mudar aqui, por exemplo, para admin, né, que seria o meu login, e a senha agora apenas de 1 a 3, esses valores continuam indo por aqui. Percebam, olha, o usuário é o admin e a senha é 1, 2, 3. Por mais que ela esteja oculta aqui no campo de digitação, ela é enviada como valor. Então, não vamos utilizar método get para enviar senha. Tem muito mais coisas sobre isso, né? O método get, o post, carece de uma explicação bem maior, mas fica para outro momento. Por enquanto, apenas entenda que o método get ele passa os dados pela URL e o método post ele passa os dados escondidos, né? Então, quando eu atualizo aqui a minha URL, né, se eu enviar agora aqui os dados admin e a senha 1, 2, 3, esses dados foram enviados, né, percebam que a página foi atualizada aqui e não aparece nada na minha URL. Vamos de novo, né, eu vou passar Paulo
e 1, 2, 3. Quando eu enviar, aqui vai atualizar. Então, a minha página foi atualizada. Beleza, esses dados foram enviados, né? Para onde? Para lugar nenhum. Normalmente, por exemplo, se estamos pegando com PHP os dados desse formulário, né, utilizamos aqui o action, e aí nós temos, né, um arquivo, por exemplo, recebe dados.php. Mas não é o nosso caso aqui, nós não estamos recebendo ele em lugar nenhum. E nós vamos interceptar eles com o nosso JavaScript, né? Então, para isso, eu vou definir aqui uma tag script, vou escrever códigos em JavaScript aqui dentro, e aí eu vou agora resgatar esses dados, né? O que eu vou fazer? Eu vou declarar uma variável em JavaScript. Como todas as variáveis que nós já vimos, ela vai receber um valor. Eu vou definir o nome delas, né, sucessivamente de usuário, né, porque eu vou receber um usuário aqui dentro dessa variável, né, eu vou atribuir para ela o valor que está no campo de usuário e vou também definir aqui uma variável chamada senha, porque eu também vou atribuir o valor de senha para ela. E aí, agora como eu vou receber esses dados aqui, né? Para receber esses dados aqui, eu vou utilizar essa propriedade, document.getElementById. Então, eu vou pegar o elemento pelo ID. Qual ID? Esse ID eu ainda não defini ele, mas eu vou dizer que é o ID usuário. E o que eu vou querer, né, desse elemento que é detentor do ID usuário? Eu vou querer o seu valor, né, o valor que está nele. E agora eu vou definir esse ID aqui no input. Então eu vou dizer, olha, quando eu estiver falando de usuário, eu estou falando desse input aqui. Então o ID do usuário, né, que é esse input, está se remetendo aqui. Então o que eu vou passar aqui dentro será esse input que eu recebo o nome de usuário. Para a senha, o que eu vou fazer? Né? Que eu vou definir logo o ID, né? Que ele será um ID chamado senha. E eu vou receber, né, vou utilizar a classe document, vou utilizar um método elementById para capturar, né, o que está nesse input, né, que consequentemente é esse input aqui de senha. E aí, para me selecionar esse input, eu vou ter que passar o ID dele aqui como parâmetro. O ID dele é senha, então o identificador dele é senha. E eu também quero dele o valor. Beleza. Feito isso, eu preciso saber se esses dados estão chegando aqui. Então eu vou imprimir na tela mesmo esses dados, né? O usuário é dois pontos, né, mais a minha variável usuário, que é o valor que está aqui dentro, que vai ser o que o usuário digitar aqui nessa posição. E também vou capturar, né, qual que é a senha. Então, eu vou copiar e colar aqui para o vídeo ficar mais rápido, né? Vou colocar aqui uma tag BR para quebrar a linha. E a senha é o valor. É evidente que você não vai imprimir a senha de ninguém, né? Mas você já consegue testar, né, e validar se essa senha está aqui. Mas o que acontece? Se eu fizer só isso daqui, não vai funcionar, porque eu preciso de uma função para que apenas quando eu clicar para enviar o formulário, que execute esse código meu, né? Então eu vou criar uma função aqui, vou chamar ela de capturar, que eu estou capturando dados, né? Ela não tem parâmetro nenhum, e eu vou recortar esse código aqui de dentro e vou colar ele aqui, certo? Então, eu tenho uma função, dentro dessa função eu declaro as variáveis usuário e senha, já capturando os valores dela, e aqui eu só estou imprimindo para saber se realmente esses dados foram capturados. E agora, quando eu clicar no input, né, do type submit, eu preciso que ele faça alguma coisa, né? Então, onClick, quando eu clicar nele, ele vai executar essa função aqui de capturar para mim. Certo? Então, vamos testar, né? Vou salvar o arquivo aqui e ver se está funcionando.
Vou atualizar a página aqui com F5, vou mandar agora o valor admin e a senha 12345. Quando eu enviei, ele mostrou para mim, olha, o usuário é admin, a senha é 12345. O que que isso nos prova? Nos prova que o valor que foi digitado aqui no formulário, né, se eu manter aqui, então, de novo, Paulo, e agora eu vou digitar 54321. Ah, professor, mas eu não estou vendo, eu não acredito que você digitou 54321. Eu mudo aqui o type, né, para text, para conseguir visualizar a senha que está sendo enviada. E aí vou enviar esses valores. Então tá aí, né? O usuário é Paulo, a senha é 54321. E aí o que acontece? Nós só precisávamos imprimir isso daqui para ter certeza que esses valores estavam sendo recebidos, né? Que eles estavam chegando a ser guardados dentro das variáveis. Feito isso, como eu testei e vi que esses valores estão lá, eu consigo, por exemplo, fazer um login. Então, suponhamos que você tem lá no seu banco já, né, cadastrado, né, você tem uma lista de usuários, né, e aí você está definindo lá que o seu usuário cadastrado vai ficar um pouquinho grande o nome da variável, mas é para entender melhor, né? Seja Paulo. Você coloca aí o seu exemplo, tá? Pode colocar o seu nome. E aí a senha cadastrada seja igual a 12345. Senha genial, né? E aí, feito isso, agora nós vamos validar o login. Nós vamos ver se o que está sendo recebido no formulário é igual ao que você tem cadastrado no seu sistema. Seja em um arquivo XML, seja no banco de dados, seja em qualquer lugar. Então, para verificar isso, o que eu vou utilizar? Né? O if. Então, eu vou verificar, primeiramente, se o usuário cadastrado ele é igual ao usuário que está sendo recebido, né, pelo formulário. E também eu vou verificar se a senha cadastrada é igual à senha que eu estou recebendo no meu formulário, né? Então, igual à senha apenas, né? Aqui aquela questão, né? Se eu utilizar ou, basta que essa condição seja verdadeira ou que essa daqui seja verdadeira. Por isso, em login, utilizamos e, porque eu preciso que tanto o usuário quanto a senha seja igual. E aí? Se for igual, o que eu vou fazer, né? Document.write, eu vou dizer que foi logado com sucesso. Se não for igual, né? Então, em caso contrário, o que eu vou fazer? Eu vou emitir uma outra mensagem dizendo que não foi possível realizar o login, né? E eu vou dizer, né, que a mensagem é sua, pode definir, né, usuário ou senha incorretos. Feito isso, agora eu tenho aqui um pseudo login, né, uma ideia de uma estrutura básica de um login. Vamos ver se está funcionando? Então, para funcionar, tem que ser Paulo e 12345. Vamos novamente aqui, né? Paulo e senha 12345. Feito isso, logado com sucesso. Se eu for e digitar algo diferente, né? Então, se eu vir aqui e digitar admin, e ainda que eu digitar a senha certa, eu não vou conseguir logar, né? Ele vai me dizer que o usuário ou a senha está incorreta. E aí, o que é a grande questão aqui desse vídeo, né? É que você tem que aprender a usar o document.getElementById, capturar o seu ID que você definiu nesse input, e aí você tratar esses dados aqui. Se você chegou com os dados até aqui, você consegue fazer o que quiser. Por exemplo, se você quiser fazer uma calculadora, né, como a que nós fizemos em aula. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Tudo que você digitou até aqui funcionando, daqui para baixo você vai fazer as suas funções, né? Para somar, para subtrair, para dividir, usando as variáveis que você está capturando, os valores aqui do formulário. Então, é muito fácil, é muito simples capturar esses dados aí de um formulário.
Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Foi mais uma breve explicação mesmo, apenas para que quem não conseguiu captar no momento da aula não fique prejudicado. Eu vou postar o vídeo aí, vou disponibilizar para vocês. Se chegou até aqui, evidentemente já encontrou o vídeo, né? Mas é isso, pessoal. Para não ficar muito longo também, eu vou parando por aqui. Até mais!